surgiu a possibilidade de me inscrever na mentoria. E eu disse, é a minha hora, é a minha vez, chegou, eu vou. Mas eu tinha receio, né? Tinha receio, será que eu vou conseguir pagar? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter condição? Enfim. E aquilo ficou na minha cabeça, vai, te inscreve, vai. Eu chamei a Zaira, fiz a aplicação. A gente combinou lá a entrevista, organizei tudo e iniciei a mentoria. E é fantástico. Fazem 3 meses e as mudanças que eu sinto na minha vida, assim, já é algo muito real, muito presente. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma outra realidade. E em relação ao meu medo, né, de não conseguir cumprir, de não conseguir pagar, desde então, o dinheiro não parou mais de chegar até mim. Os clientes, os pacientes, foi num crescente inexplicável, né? Só quem vive, quem faz parte e consegue sentir o que é, né? Porque foi uma abertura, foi uma expansão de consciência, uma expansão de horizonte. Hoje eu sinto uma nova realidade, eu acessei uma nova realidade. Hoje eu tenho muito mais presença, hoje eu tenho muito mais propósito, hoje eu tenho consciência. E isso no meu profissional, né? Foi um boom, foi uma explosão. Eu acessei coisas que antes estavam só na minha mente, aquilo de tu querer que o teu trabalho chegue em algum lugar, chegue em algumas pessoas, e isso tá acontecendo. Quando no meu dia a dia, diante das dificuldades, diante das questões, diante dos problemas, hoje eu tenho um outro recurso, que não é só reagir inconscientemente aos problemas. Hoje eu tenho, através dos exercícios, das técnicas, dos ensinamentos, a escolha de ter uma ação consciente diante das questões que se apresentam na minha vida. E isso fez uma diferença fantástica e fundamental da forma que eu vivo realmente, né? Hoje eu tenho recursos para viver de forma consciente, presente, com posicionamento, com ampliação de consciência. E entrei para a mentoria Quanto Evolution. Na mentoria, então, aí as coisas começaram a ficar ainda melhores, né? O meu humor melhorou, a minha saúde melhorou, o meu bem-estar melhorou. E hoje eu posso dizer para você que eu tô na melhor fase da minha vida, né? Eu estou com 58 anos, plena, assim, potente para começar de novo, né? Me sinto com 20 anos, né? Comecei agora no marketing, estou revendo a minha carreira artística agora no mundo digital. Eu acredito que com a mentoria eu me tornei mais tranquila, mas também, assim, ao mesmo tempo que eu estou tranquila, eu estou, assim, com muita vontade de fazer as coisas, né? Eu me sinto muito bem, me sinto muito animada, me sinto muito feliz, estou de bem comigo mesma, né? Eu posso dizer que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, é um eu até que eu desconheço, né? Mas eu me sinto muito bem. O trabalho do professor é um trabalho que eu recomendo a todas as pessoas, meus amigos, meus parentes, meus amigos, porque a gente fica realmente bem. E nessa mentoria, eu acho que é um trabalho para a vida toda, né? Porque não é um curso, né? É uma coisa que você vai aprendendo a se conhecer, a ficar melhor. As técnicas têm sido maravilhosas, né? Essa proposta do professor do áudio noturno com o áudio diurno realmente mantém a gente no looping de bem-estar, né? E isso está sendo muito bom para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. E se você está com algum receio, algum medo de fazer esse curso, não tenha. Experimente. Talvez eu não consiga dizer em palavras tudo que transformou dentro de mim, mas eu posso dar a certeza de que eu sinto que fez diferença nos mínimos detalhes. A calmaria, a serenidade, a percepção das coisas sem aquela angústia, sem aquela agonia. Eu estou mais leve, mais feliz, mais tranquila, e eu não tenho dúvidas de que vocês fazem parte desse sucesso. Muito obrigada, de coração. Iniciei a minha jornada da mentoria Quanto Evolution, tanto em 2004 como a segunda agora, como uma mentoria individual. E a minha busca era realmente me conhecer mais. E durante todo o processo, com todas o conhecimento e as ferramentas e as práticas que vivenciei, eu posso ver em mim uma clareza, uma harmonia e um alto amor indiscutível. Estar com o professor, estar na mentoria, nessa jornada me levou e me leva cada vez mais a entender o espaço das relações que eu tenho com tudo. Seja com pessoas, com situações, mesmo as financeiras, seja com coisas, lugares, né? Esse espaço de relação, eu entro nele com mais harmonia, mais clareza e mais capacidade de resolver. E antes de entrar nesse espaço, eu também permito
ser eu mesma, algo que não dá para explicar, mas ele consegue nos levando a experienciar o campo inteligente, o campo quântico que nós somos. A gente, além de estar inserida, nós somos. E essa experiência, né, ao experimentar isso, a minha vida mudou em termos dessas relações, principalmente comigo, né, que eu acho que é o maior prêmio. O suprassumo da mentoria para mim é a capacidade que hoje eu vejo de estar diante de tudo, permitindo que tudo seja como é. Esse é o maior presente, porque a vida, sair do espaço da resistência e da luta para chegar nessa atividade dinâmica, clara e equilibrada com tudo, é maravilhoso. Então eu agradeço ao professor por essa experiência e agradeço toda a equipe por nos oferecer a mentoria Quantum Evolution. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Gláucia, tenho 55 anos, moro no Rio de Janeiro. Eu já acompanho o professor Horácio Frazão tem 7 anos pelo YouTube. E de vez em quando as palestras dele iam e apareciam no meu feed. E até que eu assisti uma palestra dele que falava sobre a importância de nós nos tornarmos adultos. E muitas das características, né, que ele fala sobre ser um adulto de verdade, que eu não fazia, eu fiquei assim com uma extrema vergonha, senti até meu rosto queimar de verdade, porque às vezes a gente se orgulha de umas criancices que não tem assim, nada a ver com o adulto, né? Então percebi que eu não estava encarando minha vida de frente, que eu não estava encarando, sabe, os meus processos de verdade. E isso daí me fez assim ter esse desejo de entrar para fazer parte da mentoria dele, que era a mentoria Quantum Evolution. E o meu ingresso também na mentoria foi uma história assim bem maravilhosa, mas isso aí eu conto numa outra oportunidade. Desde o início não tive assim nenhum problema para poder ingressar na plataforma. Eu mergulhei nos conteúdos, nos ensinamentos dele que estavam lá disponíveis. Eu ganhei um bônus que foi a escala Hawkins e através dessa escala refiz assim a minha lista de valores. Procuro tentar viver por esses valores. Eu ouço a voz assim do professor o dia inteiro, sabe? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa eu penso como que ele faria nessa situação, o que ele orienta pra gente. E assim, pra mim a mentoria foi um divisor de águas, assim, um sonho que eu realizei. Mas a coisa mais importante que eu conquistei foi que, assim, nem lembro quanto tempo tem que eu todos os dias eu acordo com uma sensação, acordava, né? Uma sensação de peso, com uma tristeza, sem sentido na vida, pensando, ai, mais um dia, o que eu tô fazendo aqui? E depois que eu comecei, assim, a mentoria, depois que eu comecei a assistir as palestras, assim, com uma outra postura, né? Com uma mudança de percepção, como o professor Horácio Frazão fala, pra mim, assim, tudo mudou, tudo melhorou. E, assim, eu digo pra você que se você tá pensando nessa possibilidade, vem com a gente, a equipe é maravilhosa, assim, nos dá um suporte incrível, os colegas também lá do grupo, eu quero agradecer a todo mundo, que a gente se fala o dia inteiro, com todo respeito, com toda cordialidade. E, assim, a mentoria pra mim foi um sonho realizado e eu espero que você também se dê essa oportunidade, ok? Mentoria Quantum Evolution com o professor Horácio Frazão, nota 10. Para falar um pouco do que foi essa mentoria Quantum Evolution. Gente, foi algo assim que me surpreendeu. É uma mentoria diferente de todas as que eu já fiz, já participei de várias mentorias, mas nessa mentoria o professor Horácio te pega pelas mãos e não é só ensinamento que ele passa pra gente, né? É muito conhecimento que ele tem, mas tem os laboratórios práticos, são laboratórios ao vivo, presenciais, com exercícios, é sério, que a gente consegue acessar outras realidades. Isso é sério. Exercícios para nos manter no momento presente, no aqui, no agora, né? Esse é o principal momento que nós temos em nossas mãos. O passado já foi, o futuro está lá na frente ainda, né? Muitas pessoas se preocupam, se ocupam antes de acontecer tudo aquilo. Isso não gera o que? Estresse, ansiedade. Então, resumindo, meu querido professor Horácio, eu estou assim impressionado com a sua didática. Você é uma pessoa que fala com coerência e com muita congruência. Então, isso faz toda a diferença. Olha, se vocês realmente quiserem dar um salto quântico, quiserem realmente expandir a consciência, eu super recomendo a mentoria Quantum Evolution. Eu estou utilizando isso diariamente, sério, e eu mudei muito. Uma outra coisa muito importante que ele fala é em relação à aceitação. Aceitar aquilo que aconteceu. Não vai adiantar, eu não vou conseguir mudar o que aconteceu. Né? Eu sempre brinco, aceita que dói menos. Faz sentido isso? Então, professor, eu tenho aprendido muito com o senhor, utilizado essas técnicas, essas dicas valiosas no meu dia a dia, e isso tem mudado muito minha frequência. A nível de trabalho, a coisa expandiu, deu um boom, e eu só tenho que te agradecer por tudo.
Então, esse último aí foi o melhor, já deu pra ouvir melhor. Agora ele vai entrar. Vamos ver o áudio. Olá, pessoal, boa noite a todos, bem-vindos. Então, vamos começar essa nossa Masterclass, essa aula especial. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat para eu saber se vocês estão me ouvindo, me vendo bem. Então, dá um ok aqui no chat, só para eu saber se o áudio está bom. Boa noite, todo mundo está dizendo que está tudo ok. Maravilha, que bom, excelente. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje será, na verdade, uma aula magna, e hoje é o dia que muita gente aqui vai virar a chave. Esse é o tema, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Horácio Frazão, mas essa noite não é sobre mim, é sobre vocês. Então, quero começar perguntando para vocês o seguinte: quem aqui sente que está travado, mesmo se esforçando muito? Quem sente que tem algo maior dentro de si, mas não sabe como acessar isso? Então, escreve aqui no chat qual é a parte da sua vida, qual é a área da sua vida que você está sentindo que está travada hoje. Então, o motivo pelo qual, não é, nós decidimos fazer essa nossa Masterclass, essa aula magna hoje, é por uma razão muito simples. Nós lemos com muito carinho, com muito cuidado, todas as pesquisas que vocês enviaram para nós. Então, nós analisamos tudo e nós decidimos fazer essa grande aula magna. E no final, então, fique comigo até o finalzinho, porque nós vamos apresentar uma oportunidade muito única, muito especial para você que está sentindo esse chamado da Quantum Evolution, em participar da mentoria da Quantum Evolution, e por N motivos você não se inscreveu na primeira chamada, então nós estamos aqui hoje para isso. Nós vamos apresentar algo muito especial e vai ser a última vez que nós vamos apresentar uma oportunidade como essa, que será exclusiva apenas para quem está aqui hoje, né? Esse evento é um evento fechado, só está aqui pessoas que já estavam no grupo, nós não divulgamos o link fora do grupo, porque o nosso intuito é realmente conectar pessoas que estão realmente comprometidas, que querem virar esta chave, né, que quer extravar, quer liberar o seu potencial e não está sabendo como fazer isso. Então hoje você vai sair daqui com uma clareza diferente sobre o que realmente está travando a sua vida e o que vai atuar para que você libere o seu potencial. Bom, e tudo isso envolve uma mudança de estado de consciência, né? Eu sou a prova viva, né? Já estive em situações bem delicadas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional também. E no entanto, aqui estou eu, não é? Compartilhando informações num outro patamar, num outro nível, completamente diferente daquele que eu já estive. E eu posso lhe garantir que quando você se conecta realmente com um estado de consciência que abre a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Você vai entrar numa espiral ascendente. Eu estava até falando também com a Ju aqui da equipe, a Ju Durães, né? A maioria de vocês conhece, e a gente estava falando sobre isso uma vez, né? Ela falou comigo o quanto ela mudou, como ela saltou também. Então, nós estamos falando de algo que é perfeitamente viável, perfeitamente possível para qualquer pessoa, desde que esta pessoa tenha acesso às orientações corretas, às orientações certas. Não é? Vocês acabaram de ver vários depoimentos dos nossos mentorados, né? Um grupo dos nossos mentorados, e vocês viram como essas pessoas elas vão se transformando, como elas ficam mais felizes, mais proativas com a vida, não é? O que eu venho percebendo
hoje em dia, né, já há algum tempo, mas está se intensificando muito isso. Eu tenho notado o quanto as pessoas estão ficando para baixo, o quanto elas estão se entristecendo, o quanto elas estão perdendo a força da vida, o quanto elas acordam não é, com aquele peso, como se tivesse faltando alguma coisa, e o quanto as pessoas elas estão perdendo o sentido. Se isso está acontecendo com você, entenda uma coisa. Você precisa mudar a maneira como você interpreta a realidade. Você precisa mudar o seu ponto de vista. Não basta apenas querer mudar, querer que a vida mude, esperar que a vida mude, não é? Se você pode até ter uma boa vontade nisso. Ah, eu quero que minha vida mude, eu quero muito, mas se você não mudar a maneira como você está percebendo a tua realidade, infelizmente, dificilmente você vai conseguir provocar uma mudança radical. Então, no finalzinho dessa nossa aula de hoje, eu vou abrir uma oportunidade para quem quiser caminhar comigo nos próximos 6 meses. E eu vou fazer uma apresentação também da nossa mentoria para você conhecer esse universo da Quantum Evolution que está transformando vidas de uma forma incrível. Então, eu gostaria, antes de começar a nossa aula, parabenizar você por estar aqui. É o simples fato de você ter, né, dedicado um tempinho, ter parado de fazer suas coisas para olhar para si e querer essa mudança já é um sinal de que você está pronto para dar o próximo passo. Então você está aqui hoje atendendo um chamado não meramente do professor, da equipe, você está atendendo um chamado da sua alma. Você marcou um encontro com você aqui hoje. Não é sobre o professor Horácio e a equipe, é sobre você. Então você está aqui por você, pela sua vida. E eu respeito muito essa iniciativa, tá? Então, essa aula de hoje, ela é para quem sente que já entendeu muita coisa, já teve muito acesso a muita informação, mas talvez não tenha conseguido viver na prática aquilo que sustenta na mente, né, na vontade, para quem quer destravar o fluxo da abundância, o fluxo dos relacionamentos, ter mais clareza, mais sentido na vida. E, ao mesmo tempo, você que está aqui hoje certamente já percebeu que algo mais profundo precisa mudar. E talvez você seja uma daquelas pessoas que também está cansado de repetir os mesmos ciclos, né? Como eu já disse, eu tive um período na minha vida também que eu, né, estudava muito, buscava muito, mas parecia que quanto mais eu conhecia e sabia, mais distante ficava aquilo que eu sentia que era possível viver. Então foi só quando eu entendi que o problema, entre aspas, não era a falta de ação, mas sim o campo que eu estava sustentando, a maneira como eu estava enxergando a minha própria realidade. Então, eu pensei muito nessa aula de hoje, me veio um insight muito interessante, que eu vou começar essa aula propondo uma analogia e você vai entender onde eu quero chegar. Então, assim, imagine por um momento que vocês são como elétrons em um átomo, certo? Então, imagine que você tem lá o átomo e você tem os elétrons orbitando ao redor do núcleo atômico. Então, nesse exato instante, vocês estão em uma órbita específica de energia, vivendo uma realidade particular. E você sabe muito bem como é essa realidade que você vive hoje. Mas assim como o elétron, ele pode fazer o famoso salto quântico. O que é o salto quântico? É quando o elétron salta de uma órbita
para uma órbita de mais energia. E esse salto que o elétron dá para uma órbita de mais energia só é possível quando ele recebe a quantidade certa de luz. O elétron precisa receber um quantum de energia para poder dar um salto. Vocês sabiam disso? Né? Então, se ele está numa órbita com menos energia e ele quer saltar para uma órbita de maior energia, ele só vai conseguir dar esse salto se ele receber um quantum de energia ou um fóton, que é luz, uma partícula de luz, digamos assim. Então, quando ele recebe essa quantia de energia, ele consegue saltar. E agora ele está numa órbita de mais energia. Então, entenda uma coisa: a realidade que você está vivendo hoje, ela tem um nível de energia. A mudança que você quer viver, a nova realidade que você quer acessar, muito melhor, muito mais expandida do que a que você está agora, é uma realidade que ela exige um nível de energia mais alto, tá? Então, para que você consiga dar o salto quântico que o elétron realiza no interior do átomo, você também precisa aumentar o seu coeficiente de luz. Vocês vão entender isso na prática, como funciona, tá? Então, você também pode saltar para uma nova realidade, para uma nova versão de si mesmo, a partir do instante que você aumenta o seu coeficiente de luz interna. Então, essa não é só uma metáfora poética, é uma realidade. Quando um elétron recebe luz, ele absorve essa energia e instantaneamente ele salta para uma órbita de maior energia. Não há transição gradual. Não há meio termo. É um salto quântico instantâneo para um novo estado de ser. Olha que interessante. Quando a gente fala de salto quântico, não é uma coisa assim linear. Ele simplesmente desaparece desse ponto e reaparece aqui na órbita de maior energia. Foi isso que no passado os cientistas, quando eles começaram a perceber que era desse jeito, eles ficaram de cabelo em pé, porque contrariava toda a visão mecanicista e fisicalista do mundo. Como assim? Um pedacinho de matéria desaparece e reaparece numa outra órbita. Então, esse é então o conceito de salto quântico, tá? Então, da mesma forma, quando vocês aumentam o seu coeficiente de luz interior, você pode fazer o seu próprio salto quântico para uma nova dimensão da existência, onde as limitações antigas, elas simplesmente deixam de existir. Quantas vezes, né? É comum a gente ouvir de muitos mentorados: nossa, eu sentia uma coisa, eu não sinto mais. Mas como assim? Eu não sei como aquilo parou. Eu não entendo. Só sei que não tem mais aquele vazio. Ou só sei que aquela angústia deixou de existir. Ou de repente ela acorda num belo dia e se depara com uma oportunidade que vai mudar radicalmente a história da vida dela. Não é? Então está na hora da gente começar a entrar mais dentro do paradigma quântico, dentro do pensamento quântico, para a gente ter uma visão mais abrangente da vida. Mas aqui entra uma pergunta: o que está impedindo esse salto na vida de cada um de vocês? O que está travando as suas vidas e mantendo vocês presos em órbitas
de baixa energia. Quando eu falo de órbitas de baixa energia, são aquelas situações que se repetem de falta, situações limitadas, seja de escassez, seja de doença, seja de solidão, seja de uma vida profissional a zero, percebe? Então, toda situação de limitação é o reflexo de uma órbita, de uma realidade de baixa energia. Então, o que está te impedindo a provocar esse salto? Quando o elétron ele salta, olha que interessante. Quando o elétron ele salta, ele não está ali pensando em saltar. Ele simplesmente recebe energia e aquela energia que ele recebe faz com que ele inevitavelmente salte. Então, o que está impedindo esse salto na vida de cada um de vocês aqui envolve 3 elementos. Grave bem isso, porque se você entender esses 3 elementos que eu vou compartilhar aqui hoje, você poderá virar uma grande chave na sua vida. Você poderá passar por essa virada de chave, que inclusive é o tema da nossa aula de hoje. Então, o que está impedindo você de saltar envolve 3 elementos que diminuem drasticamente o seu coeficiente de luz. Estão preparados? Vocês estão me acompanhando? Estão atentos aqui? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Nise colocou salto de fé, né? Exatamente. Então, esses 3 elementos foi muito interessante, porque hoje eu acordei e me veio esse insight. Nossa, né? Como se algo falasse comigo, olha, Horácio, hoje na aula, parta da analogia do salto quântico do elétron, porque eles vão captar essa essência. Tá? Por isso que eu estou fazendo questão de desenvolver esse conteúdo hoje a partir dessa analogia. Então, existem 3 elementos que diminuem drasticamente o seu coeficiente de luz. As crianças, até 6 anos de idade, geralmente elas têm um coeficiente de luz altíssimo, que seria o natural. O natural seria nos manter com esse coeficiente de luz alto. E se nós mantivéssemos esse coeficiente de luz no nível ótimo, a nossa vida fluiria com muito mais graça, com muito mais leveza, com muito mais facilidade, porque esse é o natural na existência. Então, esses 3 elementos são conflito com a verdade. Vou explicar isso em termos práticos. Vou trazer isso para o prático daqui a pouco. O conflito com a verdade. A mentira, o falsear, o negar, diminui o seu coeficiente de luz. O conflito com o tempo, através da resistência emocional ao que foi. Se eu estou resistindo ao passado porque eu não aceito como foi, eu quebro a aliança com o agora e eu estabeleço um conflito com o tempo. A vida está acontecendo aqui agora e lá estou eu remoendo coisas do passado, sustentando mágoa, sustentando indignação, sustentando revolta. Então, eu estou em conflito com o tempo. E assim, esse conflito também drena esse coeficiente de luz. E o terceiro elemento é o conflito com a realidade. Tanto no sentido de não aceitar a si mesmo e não aceitar a sua realidade como ela é. Hoje mesmo eu postei uma reflexão no grupo da mentoria falando sobre isso.
Então, esses três conflitos, conflito com a verdade, conflito com o São tempo 20 e horas. conflito com a realidade presente, produz uma queda drástica no coeficiente de luz humano, tá? Então, vamos explorar como esses bloqueios eles funcionam no nível mais fundamental da existência e como você pode dissolvê-los para liberar todo o poder transformador que existe dentro de cada um de vocês. Então, faça uma autoanálise rápida agora e comece a avaliar o quanto você mantém o conflito com a verdade, o quanto você mente para você, o quanto você nega quem você é, o quanto você nega o que você está sentindo, o quanto você não se permite ser você. Gente, está tão claro para mim. A vida não anda se você não for. Ativa, se enquadrando em alguns modelos para agradar os outros. Isso é um princípio básico, elementar. Percebe? Então você mente muito para você, você se nega. Você olha para as questões que você está vivendo e você se esquiva. Você não quer olhar para as coisas porque você tem medo, certo? Quantas vezes a gente não vê isso, né? Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamento. Às vezes o relacionamento já expirou, tá uma droga, a relação já acabou e a pessoa tá ali, não quer olhar para aquilo, fica se esquivando, porque vai ter que mexer no território das conveniências. E para não mexer no território das conveniências, eu prefiro fingir que tá tudo bem, porque eu tenho um nome a zelar, aquelas bobagens que as pessoas ficam falando, né? Eu tenho um nome a zelar, o medo da avaliação do mundo, mas vai pegar muito mal se eles souberem que a gente se separou, como é que vai ser isso? Então, veja, nós vamos entrando na negação, na mentira. Então, analise o quanto você está em conflito com o tempo. Quanto do passado você não deixa passar por não aceitar o como foi. Percebe? E o conflito com a realidade. A sua própria realidade e a realidade à sua volta. Então, essas três chaves, quando você começa a resolver, o seu coeficiente de luz começa a aumentar celeremente. O teu potencial de luz interna começa a expandir de uma forma fantástica. Então, para a gente compreender o poder que temos de transformar as nossas vidas, nós precisamos primeiro entender esse fenômeno, né, do salto quântico do elétron. Então, esse não é apenas um conceito científico abstrato. Ele é um modelo perfeito para compreendermos como a transformação pessoal ela realmente acontece. Então, no mundo atômico, os elétrons eles não podem existir em qualquer lugar ao redor do núcleo. Eles só podem ocupar níveis específicos de energia, como se fossem degraus fixos em uma escada cósmica. Então, cada nível representa uma quantidade específica de energia. E o elétron permanece estável nesse nível até que algo extraordinário aconteça. Quando um fóton, uma partícula de luz com a energia exata, encontra esse elétron, ele então absorve instantaneamente toda a energia e em uma fração de segundo, menor do que nós podemos imaginar, ele desaparece da sua órbita atual e reaparece em uma órbita de maior energia. Então, quando nós falamos de expansão da consciência, expandir a vida, prosperar, curar uma doença, expandir o profissional, expandir os relacionamentos, nós estamos falando de avançar
para degraus com níveis mais altos de energia. Então não dá para você ir para um nível mais alto de energia de realidade, ou seja, não dá para ir para uma realidade melhor mantendo o mesmo nível de energia interna que você tem. Então, você só está preso na situação que você vive hoje porque o seu nível de energia, ele permanece estável no mesmo padrão. Aí você pode querer, você pode, não é, acreditar, você faz isso, faz aquilo, mas se você não aumenta o nível de energia, não tem como. Muitas das práticas que eu ensino na mentoria é exatamente para isso. Aumentar o coeficiente de luz, para que você tenha, então, potência para ir para níveis mais altos de realidade. Até que você, então, recebe a energia, ela cresce, você não percebe que você já desapareceu de uma órbita e já está numa outra. Não há uma transição gradual. Não há movimento através do espaço intermediário. É um salto instantâneo para uma nova realidade. Por isso que nos fenômenos de cura espontânea de uma doença física, as pessoas não entendem. Tava a pessoa, eu já tive casos assim. Tem até uma ativação, a Ju tá aí, a Ju pode até, a Ju vai lembrar desse caso, de uma ativação que eu fiz de uma cliente que ela estava com câncer com metástases. Eu não interagi com ela, ela estava no hospital, a mãe marcou, ela ficou aberta, deitada por um tempo no hospital, a gente fez a ativação dela à distância, e no dia seguinte, né, quando os médicos foram fazer os exames, cadê tudo? Não tinha mais nada. Cadê metástase? Cadê câncer? Não tinha mais nada, como se aquele corpo nunca tivesse tido câncer. Por quê? O salto ele é instantâneo, nem a gente percebe. Quando a gente salta de uma realidade para outra, é tão rápido que você não percebe que você já saltou. Você só vai perceber que tem alguma coisa diferente quando você notar que a cadência a dinâmica da tua vida mudou. As coisas estão se apresentando e você está tendo acesso às experiências que não estavam disponíveis naquela realidade que você estava. Então, esse salto é uma transformação instantânea de um estado de ser para outro, completamente diferente e, obviamente, de maior energia. Então, o elétron ele não viaja para uma nova órbita. Ele simplesmente deixa de existir em um lugar e passa a existir em outro, como se tivesse se teletransportado para uma nova dimensão de possibilidades. Essa instantaneidade, ela é crucial. Veja, ela é crucial para a aplicação pessoal. A transformação real não é um processo gradual de melhoria, mas sim um salto quântico de consciência, onde limitações antigas simplesmente deixam de existir e novas possibilidades, novos eventos emergem na sua vida. Então, o que é exatamente esse coeficiente de luz em termos humanos, né? O coeficiente de luz, ele representa a nossa capacidade. Agora presta atenção nisso que aqui está o fundamento para virar a chave. O coeficiente de luz, ele representa a nossa capacidade de estarmos alinhados com a verdade, de estarmos alinhados com o momento presente e com a aceitação radical da realidade como ela é. Né? Quando eu falo de aceitação, eu não falo de aceitação, eu falo de aceitação radical, porque só existe a aceitação completa. Se você falar assim, se você falar, ah, Horácio, eu aceito um pouco. Não, então não é aceitação, é tolerância, você tolera.
A aceitação radical é aquela que te leva a abraçar o evento da maneira como ele é. Você reconhece a realidade daquele evento. Ele está ali. Ele está ali e você terá que lidar com ele. Porque ele é um fato que se realizou na sua realidade presente. Então você reconhece profundamente a existência daquele fato. Isso não quer dizer que você deva aprovar aquilo ou gostar daquilo. Então, o coeficiente de luz humano é a medida de quanta energia luminosa nós conseguimos manter em nosso sistema consciência, corpo, emoção. Quanto maior o nosso coeficiente de luz, maior a nossa capacidade de fazer saltos quânticos da nossa experiência de vida e maior a nossa capacidade de fluir com a vida. Quanto maior for o coeficiente de luz, maior a lucidez. Nossa, agora eu sinto o sentido, agora eu sinto para onde eu tenho que ir, agora eu tenho clareza nas decisões que eu tenho que tomar, percebe? Quando a gente fala de luz interna, nós estamos falando de potencial de lucidez. A mentira sequestra a lucidez. A negação sequestra a lucidez. A resistência ao passado sequestra a lucidez. Imagine, a vida acontece aqui agora e você tá ainda lutando contra algo que já foi. Ou ansioso em relação a algo que será. A não aceitação da vida como ela é no momento presente também sequestra a lucidez. Então, essas posturas, mentira, não é? A questão da resistência ao passado e da não aceitação ao presente, lhe torna um ser negativizado. E a maioria das pessoas vive esse drama, porque elas querem uma vida melhor, só que elas não prestam atenção na maneira como elas estão vivendo. Eu quero o melhor, mas eu estou aqui retroalimentando um processo de alta negatividade. Então, da mesma forma que o elétron precisa da energia exata do fóton para fazer o seu salto, nós precisamos da frequência exata de consciência para acessar novas realidades. Então, essa frequência ela é determinada por 3 fatores fundamentais. Agora, vamos trazer isso para o aspecto prático. E esses 3 fatores fundamentais primeiro, o alinhamento com a verdade, viver em harmonia com o que é real, viver em harmonia com o que é autêntico, sem mentiras para si mesmo ou para os outros. Segundo, a presença no tempo, estar completamente disposto a lidar com o seu momento presente, sem resistir ao que está acontecendo agora, sem lutar contra o que já foi. E a aceitação da realidade, abraçar o que é, sem a luta interna contra as circunstâncias presentes. Então, quando esses 3 elementos eles começam a entrar em alinhamento, o nosso coeficiente de luz ele atinge um ponto crítico necessário para o salto quântico pessoal. É nesse momento que as limitações antigas simplesmente se dissolvem e novas possibilidades emergem instantaneamente na nossa experiência. Ou seja, esse coeficiente de luz, ele integra a física quântica com o desenvolvimento da consciência. Assim como na física a luz
têm propriedades específicas, como frequência, amplitude, coerência. A nossa luz interior, ela também tem qualidades mensuráveis. E a frequência é determinada pelo nível de verdade em nossa vida. A amplitude pela intensidade da nossa presença no momento atual e a coerência pelo grau de aceitação da realidade. Perceberam? Por isso que o David Hawkins, na escala Hawkins, ele fala tanto da importância de funcionarmos nos níveis em níveis a favor da verdade. As calibrações superiores são calibrações a favor da verdade, a favor da vida. As calibrações inferiores são calibrações a favor da ilusão, do sofrimento, né? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, desejo, orgulho são padrões e desdobramentos de estados ilusórios. Hoje mesmo, alguém me mandou, não me lembro quem, mas chegou um vídeo da Cristiane Torlone, aquela atriz, né? E eu achei interessante, porque no vídeo dela, ela estava indignada pela questão de desmatamento no Brasil, etc. Então, ela estava ali com um discurso todo baseado na indignação. Aí eu pensei, nossa, infelizmente, ela não percebe que ela, com esse vídeo, se tornou a principal apoiadora e patrocinadora daquilo que ela tanto combate. Ela estava investindo energia para aquilo que ela estava combatendo. Porque ela estava indignada. Então, para eu ficar indignado, eu preciso manter no meu foco aquilo que me indigna, correto? Eu preciso dedicar a atenção ao que está me indignando. E quando eu dedico a atenção ao que está me indignando, eu invisto energia, eu me torno um apoiador daquilo. Então, o vídeo dela a tornou uma defensora daquilo que ela estava indignando, estava indignada. Agora, multiplica isso, essa mesma postura, com 7 bilhões de mentes fazendo a mesma coisa. Como vai mudar a realidade do planeta? Não muda. Perceberam? Que interessante. Então é sobre isso. É sobre percepção, é sobre coerência. E aí nós chegamos a um outro ponto. Eu já estou aqui, já quase na reta final para a gente concluir essa primeira parte. Aí eu quero falar com vocês sobre a mentoria. A física quântica, ela nos revela algo revolucionário sobre a natureza da realidade. O observador não é separado do evento observado. Vou repetir. O observador, você, eu, nós somos os observadores da realidade. Nós não somos separados do que está sendo observado. No famoso experimento da dupla fenda, depois, para quem tiver interesse, pode até pesquisar para entender isso, não vou entrar aqui nos detalhes do experimento, nós descobrimos que a própria consciência do observador influencia o comportamento das partículas subatômicas. Quando elas não são observadas, elas se comportam como ondas, passando por ambas as fendas simultaneamente. Quando elas são observadas, elas decidem se comportar como partículas e passam por apenas uma fenda. Isso não significa que a nossa consciência não é apenas um espectador passivo da realidade. Ela é um participante ativo na criação da experiência que nós estamos vivendo. Essa descoberta, ela valida o que as tradições espirituais, elas ensinavam há milênios. Nós somos agentes participativos na construção
da nossa realidade através da forma como observamos. Portanto, através da atenção que eu dedico e da intenção que eu gero. Quando nós compreendemos isso profundamente, nós percebemos que nós não somos as vítimas de nenhuma circunstância externa. Nós somos participantes ativos nesse grande campo de possibilidades infinitas. E a nossa forma de observar, ou seja, a nossa consciência, ela determina qual dessas possibilidades se manifesta como a nossa experiência concreta. Todas as possibilidades, elas estão existindo simultaneamente no campo, mas elas só se manifestam no momento presente. O momento presente, ele é o único portal através do qual nós podemos acessar esse campo. Então, quando a nossa consciência está dividida entre passado e futuro, nós perdemos a coerência necessária para colapsar novas realidades em nossa experiência. Então, agora que nós já compreendemos um pouco da ciência do salto quântico, nós precisamos só identificar o que está impedindo a nossa transformação. Então, esses 3 bloqueios fundamentais que funcionam como absorvedores de luz, diminuindo drasticamente o nosso coeficiente energético e nos mantendo presos em órbitas de baixa energia. Dentre esses 3 bloqueios, o mais devastador ao nosso coeficiente de luz é a mentira. Não apenas as mentiras que contamos aos outros, mas principalmente as mentiras que nós estamos contando para nós mesmos. Quando nós vivemos em desalinhamento com a verdade, nós criamos uma espécie de dissonância energética que literalmente diminui a nossa capacidade de acessar estados superiores. Certo? Então, a mentira ela cria o que os físicos chamam de interferência destrutiva. Porque a mentira para o outro, ela não tem peso algum, porque talvez o outro nunca irá saber que você mentiu. Mas a mentira que você conta para si, a negação que você insiste em manter, o fechar os olhos para situações da sua vida que você não quer mexer, porque vai obrigar você a revolucionar tudo. Essa mentira, ela tem um peso muito grande. Então, a mentira que você conta para o outro não tem tanto peso para o outro. Mas a mentira que você conta para você, essa tem peso. Então, a mentira, ela cria o que os físicos chamam de interferência destrutiva. Quando 2 ondas estão fora de fase, elas se cancelam mutuamente. Da mesma forma, quando a nossa verdade interior está em conflito com a nossa expressão exterior, criamos uma interferência que bloqueia o fluxo da energia luminosa e que impede o nosso salto. Será que você está sendo fiel à sua verdade interna? E essa mentira, ela pode se manifestar de várias formas. Primeiro, negar nossos verdadeiros sentimentos para evitar confronto ou rejeição. E um dos pontos que mais nos mantém presos na mentira é o medo de ser rejeitado, porque vai ser rejeitado. Não é que você irá se sentir rejeitado, mas a rejeição é comum quando você se coloca de forma verdadeira. Porque as pessoas não querem lidar com a realidade. As pessoas querem lidar com as suas expectativas idealizadas, materializadas em você. O outro aspecto, fingir ser alguém que não somos para agradar outros ou atender às expectativas sociais.
evitar enfrentar a realidade desconfortável sobre a nossa vida, relacionamento, como eu falei, carreira. Criar narrativas falsas sobre as nossas capacidades, seja subestimando ou superestimando o nosso potencial. E viver de acordo com as expectativas externas, em vez de nossa autenticidade mais profunda. Você não está aqui para ser uma cópia de si mesmo. Você está aqui para ser você. Então pense nisso. Toda vez que você entra nessa frequência da mentira, é como se você estivesse bloqueando a luz de entrar. A verdade, por outro lado, ela funciona como uma luz pura, ela aumenta instantaneamente a nossa frequência. A mentira, por sua vez, ela cria o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, um estado de tensão mental, quando as nossas ações não estão alinhadas com os nossos valores ou verdade interior. Então, essa tensão, ela consome muito da energia psíquica que pode estar sendo usada para crescimento. Já o segundo bloqueio, que é a resistência, que envolve a nossa tendência de lutar contra o momento presente, de querer que as coisas sejam diferentes do que são agora. Então, essa resistência, ela cria um conflito com o tempo, pois nos mantém presos entre o passado, que nós não podemos mudar, e o futuro, que ainda não existe, como realidade, impedindo-nos de acessar o único momento onde a transformação é possível, esse instante. Então, a resistência é como tentar nadar contra uma correnteza cósmica. Ela vai consumir também muito da energia e cria exatamente uma tensão interna que bloqueia também o fluxo da luz. Todas as possibilidades, elas estão existindo simultaneamente no momento presente. Quando nós estamos em resistência, nós perdemos o acesso a esse campo de possibilidades infinitas, porque a nossa atenção está fragmentada entre o que foi e o que gostaríamos que fosse. Então, a resistência, ela se manifesta, primeiro, através de ruminação constante sobre o passado, revivendo situações que não podem ser mudadas, a ansiedade crônica sobre o futuro, tentando controlar resultados que ainda não existem, a negação da realidade presente, né, na recusa de aceitar o que está acontecendo agora, e a luta interna contra as emoções naturais, muitas vezes tentando suprimir ou evitar os sentimentos desconfortáveis. E o pior, as tentativas obsessivas de controlar o incontrolável. Controlar pessoas, controlar circunstâncias, controlar resultados. Percebe? Então, tudo isso vai criando uma resistência muito grande no nosso fluxo de vida. O paradoxo da resistência é que quanto mais lutamos contra algo, mais poder nós damos a ele. É como tentar sair da areia movediça. Quanto mais nós nos debatemos, mais a gente afunda. Então, a única forma de sair da situação indesejada, hoje na sua vida, é parar de lutar contra ela. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. E, para a gente concluir, vamos falar do terceiro e último bloqueio. A não aceitação que te leva ao conflito com a realidade. O terceiro bloqueio, primeiro, começa com a não aceitação de si mesmo. Gente, isso é catastrófico. Você investir energia numa campanha emocional de negação de si, com medo de ser rejeitado ou desaprovado. Então, a não aceitação de quem você é e da realidade presente, esse é talvez o mais sutil e também o mais poderoso dos bloqueios, porque ele permeia todos os aspectos da nossa experiência. Quando não aceitamos a realidade como ela é, nós criamos uma guerra interna.
que consome toda a nossa energia luminosa. E aqui, como eu sempre coloco, a aceitação não tem nada a ver com resignação ou passividade. A aceitação não é sobre o futuro ou sobre a ausência de ação. É sobre o presente. É reconhecer a realidade do momento sem a luta interna. O que vai liberar a mente da névoa da reatividade e permitir um discernimento mais claro sobre os próximos passos. A não aceitação, ela funciona como um verdadeiro campo de força que repele a luz. Quando lutamos contra o que é, nós criamos essa barreira energética que impede a luz da consciência penetrar o nosso sistema. Então, a não aceitação ela pode se manifestar como autocrítica constante, rejeitando os aspectos da nossa personalidade ou aparência, a negação dos limites reais, recusando-se a reconhecer as áreas que precisam de desenvolvimento, a luta também contra as emoções naturais, julgando os sentimentos como errados ou inadequados, a rejeição das circunstâncias, vivendo em constante insatisfação com o que temos. E o pior, a comparação obsessiva com outros, rejeitando a nossa jornada única de vida. Então, esses três bloqueios, eles trabalham juntos, criando um ciclo vicioso que mantém o nosso coeficiente de luz baixo. Então, a mentira gera resistência, a resistência gera não aceitação, e a não aceitação nos leva de volta à mentira. É um loop energético que nos mantém presos em órbitas de baixa energia, impedindo qualquer possibilidade de salto quântico. Então, nós temos diante de nós exatamente um panorama que eu estabeleci com vocês que, quando bem observado e entendido, te dá a oportunidade de jogo rapidamente. Tudo que eu estou colocando aqui se baseia em movimentos e reconhecimentos da sua postura na interação com o dia a dia e na disposição de fazer pequenos ajustes que vão aos pouquinhos te conduzindo para a superação dessas barreiras, desses bloqueios que impedem a luz aumentar dentro de você. Quando você começa a aumentar o coeficiente de luz, você passa a ter sinais. Quais são os sinais de que o seu coeficiente de luz está aumentando? Maior facilidade em aceitar situações desafiadoras, redução natural de ansiedade e preocupações, aumento de sincronicidade, maior clareza sobre a direção da sua vida, relacionamentos mais autênticos e harmoniosos, acesso expandido à criatividade e intuição e a sensação de que a vida está fluindo novamente com facilidade. O elétron, ele não questiona se é possível saltar para uma nova órbita. Quando ele recebe a energia necessária, ele simplesmente salta. Da mesma forma, quando nós aumentamos o nosso coeficiente de luz, o salto quântico pessoal não é mais uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Então, com isso posto, vocês têm aqui uma ferramenta prática e direta que só depende de você. A disposição de passar por esses ajustes finos na maneira como você lida com você e na maneira como você lida com a realidade. Né? Você pode iniciar esse movimento a partir de agora. Nossa, eu tive várias comprovações, e ainda tem com os mentorados, do quanto as coisas começam a mudar quando eles vão fazendo esses ajustes
finos na vida prática. Mas talvez você também precise de um apoio, de um grupo, de uma espécie de coletivo, participar de um coletivo, não é? Estar exposto a um campo intensificado de luz, para que esse campo de luz aumentada possa fomentar a sua própria luz. É como um graveto aceso, né, pegando fogo, que se aproxima de um graveto que está sem fogo, leva este graveto a começar a queimar. O graveto que está pegando fogo, ele não quer fazer com que o outro graveto pegue fogo. É inevitável. A aproximação faz o graveto pegar fogo. Então, essa é uma analogia excelente sobre o que é a mentoria do ponto de vista energético e espiritual. É exatamente isso. É um campo de luz que, ao tocar nas mentes, sejam mentes que já estão com luz ou ainda não estão com luz própria, começam então a acender, né? Então, a partir daqui, eu quero apresentar para vocês o que é a mentoria, né? A gente vai explicar algumas coisas importantes aqui e fica até o finalzinho porque nós vamos revelar uma oportunidade única, como eu falei no início da aula, não é? Considerando todas as pesquisas que nós lemos, né? A Ju tá aqui da equipe, o João também, né? Então, nós lemos todas as pesquisas e nós resolvemos fazer algo especial para contemplar todos aqueles, não é, que responderam às pesquisas e facilitar o acesso a essa mentoria, né, se você estiver realmente comprometido com o seu desenvolvimento. Ju, você quer falar alguma coisa antes de eu entrar aqui na apresentação? Deixa eu só habilitar o áudio aqui, peraí. Pronto. Muito bom. Professor, me coloca de co-host também, por favor. Tá. Boa noite, pessoal. A você que ficou até aqui. Eu peço a você que ainda não faz parte da mentoria, né, ficar até o final, que você pode se surpreender com o que a gente organizou aqui. Como o professor acabou de falar, a gente leu pesquisa por pesquisa, foram 111 respostas, tá? Você pode estar aqui e nem saber que pesquisa é essa, a gente vai contextualizar melhor, que é o seguinte: nós estamos num movimento, né, desde junho, desde o mês passado, que é o mês do aniversário do professor, onde a gente fez uma oferta muito especial do nosso melhor programa, que é a mentoria Quanto Evolution. E tem pessoas, a gente viu na pesquisa, que não sabe nem o que é mentoria, não sabe, não viu essas aulas que a gente apresentou, nunca ouviu falar de mentoria, enfim, tem vários tipos de situações aqui. Por isso que a gente preparou aqui algumas informações, onde a gente vou ajudar o professor a apresentar, e no final nós estaremos aqui ao vivo, lendo o chat, respondendo as perguntas, ou até mesmo, se vocês se sentirem à vontade, melhor ainda, abrir a câmera e o microfone e falar pessoalmente aqui com a gente e tirar todas as suas dúvidas, tá? Vamos lá, professor, já está aí, vamos apresentar, que aí dá Vamos, uma... deixa eu só abrir aqui o PowerPoint, só para a gente começar a mostrar algumas coisas, depois a gente vai aqui para a conversa direto com todos vocês. Bom, pessoal, então, essa vai ser uma apresentação para vocês que ainda não tiveram o entendimento desse verdadeiro programa
de expansão. Eu sempre falo, a mentoria não é um programa de desenvolvimento pessoal, e sim é um programa para a expansão do ser e da sua existência como um todo, por uma razão muito simples, porque eu constatei que a pessoa que você pensa ser é o seu principal limite. Então, não é um programa para desenvolver esta pessoa, é um programa para expandir o teu ser e assim atingir novos patamares, saltar para essa órbita de maior energia, onde a sua vida é muito melhor. Então, nós hoje temos uma nova oportunidade, então fique até o final para que você, então, faça parte e aproveite essa oportunidade, porque nós estamos vivendo tempos profundamente desafiadores, né? Os próximos anos vão ser anos de extremamente desafiadores e você vai precisar estar com a sua energia muito alta e, de preferência, fazendo parte de um coletivo para que você tenha a sustentação necessária para avançar. Então, essa aula de hoje, esse encontro, ele está baseado aqui nessa pesquisa que nós fizemos. 110 pessoas, né, não tiveram condições financeiras para se inscrever, né? Foram 69,9% das respostas. Falta de tempo disponível, 15% aproximadamente, né? Não foi essa a razão. E a falta de confiança no momento na decisão, 11,82%, e falta de clareza sobre o que era a mentoria, gerou em torno de 3,64%. Por isso que nós vamos fazer essa apresentação novamente, para vocês então terem essa visão clara do que é o programa Quanto Evolution. Então, é um acompanhamento, não é, de 6 meses com o professor Horácio, comigo, para aplicar ferramentas metafísicas revolucionárias e construir uma nova consciência que vai te dar o acesso a uma nova realidade. E assim se tornar naturalmente uma pessoa de sucesso nas principais esferas da vida. Então, essa oportunidade de hoje, ela gira em torno dessa proposta. Você vai ter acesso a um acompanhamento comigo de 6 meses, tá? Tendo acesso ao que há de mais funcional, mais avançado, mais eficiente em termos de expansão da tua vida e transcendência dos seus próprios limites. Então, o que que você vai transcender, não é? Então, superar, por exemplo, a dependência de técnicas para então reencontrar o seu verdadeiro poder, a quebrar a hipnose do sistema, não é, que te mantém preso na corrida de ratos, né? E acessar o que nunca te contaram ou te apresentaram. Curar traumas ancestrais que ainda te bloqueiam, não é? A ancestralidade tem um peso enorme sobre a nossa vida. Vocês não têm noção do quão importante é saber mexer com essa força ancestral. Elevar a sua calibração com o mapa da consciência e sustentar novos estados. Aprender a ativar o duplo quântico, para que você então cure processos na sua vida, para abrir caminhos até então imperceptíveis e reconfigurar o seu sistema nervoso para sustentar uma transformação genuína. Tudo isso aqui, e tem muito mais, isso aqui é algumas das questões que você vai aprender, tudo isso aqui colabora para a expansão do seu coeficiente de luz. E isso aqui é uma coisa muito importante, né? Esse programa, ele é para pessoas que já tentaram de tudo e não tiveram, e não tem mais tempo a perder. Pessoas que desejam viver com mais coragem, com mais liberdade. Viver com mais coragem significa viver com mais verdade. Pessoas que querem sair do ciclo da repetição para poder sincronizar novas oportunidades melhores e que desejam simplesmente continuar evoluindo e expandindo a sua consciência. Pessoas que almejam conquistar e manter relações saudáveis.
pessoas que desejam acessar a abundância, a prosperidade na sua vida prática. Então, é esse perfil de pessoas que nós procuramos. Se você está dentro desse perfil, este programa é para você. Em contrapartida, esse programa não é para pessoas que estão em busca de botõezinhos mágicos, soluções rápidas e superficiais, pessoas que ignoram a importância de agir para alcançar resultados, pessoas que preferem permanecer na zona de conforto, no comodismo, mesmo insatisfeito. O famoso tá ruim, mas tá bom, né? Pessoas que têm resistência a ideias novas, mesmo ela sabendo que a vida dela está caindo aos pedaços, mas ela sabendo que é por conta dessa visão ultrapassada que a vida dela está assim, ela não abre mão. Então, né, a pessoa não tem perfil. E pessoas que acreditam também que mudar depende sempre do externo ou das pessoas, né? E o mais importante, pessoas que fogem de olhar para si como parte ativa na criação da própria realidade. Então, pessoas que não estão dispostas a assumir a responsabilidade sobre as suas vidas, pessoas que não entenderam que elas são 100% responsáveis por tudo que lhes acontece. Então, esse perfil não é indicado para fazer este programa, por uma razão muito clara. A pessoa não está disposta a se reconhecer como o epicentro, como a força causal, como a força que causa os efeitos. Então, pessoas assim, infelizmente, vão pagar um preço muito caro na vida. Vão ter que lidar com uma vida de sofrimento, uma vida de insatisfação, uma vida, não é, angustiante, desesperante, depressiva, né? Então, chegará o tempo delas. Talvez para essas pessoas o sofrimento seja ainda o principal professor, para que elas possam acordar e buscar uma nova forma de lidar com a vida. Então, para chegar nesse método que eu aplico, hoje eu investi quase 30 anos de pesquisa, né? Então, são 30 anos de pesquisa, de vivência, de experimentando processos, são mais de 10 mil horas de setting, de consultório, atendendo pessoas, convivendo com os problemas humanos, e um conhecimento compactado, né, que é a compilação de todo um grupo de vivências, né, com monges e mentores ao redor do mundo. Para quem não sabe, eu passei muitos anos em regime monástico, convivendo com monges do mundo todo, da Índia, do Japão, da África, das Filipinas. Então, nesse período todo, não é, eu tive muitas experiências que me deram base para o que eu faço hoje. Então, você não precisa levar 30 anos para viver isso, porque a ideia foi organizar tudo isso num programa transformador de 6 meses. Estamos falando de 6 meses. E aqui tem uma frase que eu gosto muito do David Hawkins, né? Que ele fala o seguinte: o sucesso não é algo que nós temos, nem algo que fazemos. É a consequência automática do que somos. E é sobre isso, não é? O estado de ser comanda tudo. E o que você vai receber para potencializar a sua trajetória de forma ainda mais expansiva? Então, veja o que vai estar disponível para você na mentoria. Então, primeiro, é um programa prático de transformação vibracional para expandir a sua consciência. Então, a mentoria Quanto Evolution, ela é um programa que visa te tirar do piloto automático, te tirar do modo da sobrevivência para te colocar no modo da supervivência. O modo em que você está mais aberto, mais receptivo para receber desse campo da própria vida.
não é? E assim lhe tornar o criador da sua própria realidade. E uma coisa interessante que nós desenvolvemos é o radar evolutivo. No momento que você começa a mentoria, você vai ter acesso a esse mecanismo único, que é um programa que acontece em 3 etapas iniciais, né? Para respeitar o seu ritmo. Então, primeira etapa, o autodiagnóstico vibracional. Então, você vai usar um teste da escala Hawkins, que vai revelar em que calibração você se encontra hoje. Quais são os seus principais bloqueios e os pontos de maior poder transformador. Então, você vai aprender a fazer esse autodiagnóstico. Segunda etapa é a clareza de propósito e escolha de foco. Então, com base no diagnóstico, você então vai definir qual a área da sua vida que você quer focar primeiro. É prosperidade? É relacionamento? É a saúde? Enfim. Então, à medida que você for avançando, você vai aos poucos mudando o foco e vai aprofundando nos próximos temas. E a aplicação guiada e a mentoria contínua, né? Então você vai ter acesso a toda uma plataforma com ferramentas, com conteúdos práticos. Você vai vivenciar, vai participar de laboratórios práticos, que são encontros só de práticas de cura. Então você vai viver processos em que você vai estar recebendo esse campo para acelerar o seu processo de expansão e de cura. E nós temos a Academia Quantum Evolution, que é o nosso acervo, né, de conteúdos gravados e trilhas práticas para você ressignificar a sua vida, principalmente o passado, né? E entrar nessa frequência capaz de sustentar-se no presente para construir uma nova percepção do futuro. Então, academia, todo mundo que visita e começa a explorar os conteúdos, eles ficam encantados, porque realmente tem muito conteúdo incrível ali, né? Além disso, você vai ter o onboarding, né? Nas primeiras semanas, a minha equipe, ela vai te auxiliar individualmente para você entender todo o processo e receber os acessos à nossa área de membros. Então, você tem um acompanhamento, não é, fantástico. Todo mundo elogia nosso suporte, que nós somos muito eficientes mesmo. A gente tem essa humanidade, né? Você vai ser atendido por um ser humano, não vai ser, não é, atendimento digital. Você vai ter alguém que vai te acompanhar nisso. Além disso, todo um ecossistema de apoio para a sua transformação, né? Então, você vai contar com os monitores treinados, vai ter acesso a mim durante os encontros em grupo, e o grupo vibracional, que é onde se dá as trocas ricas, né? O apoio mútuo, o compartilhar, o que fortalece muito, não é, a nossa energia para que a gente continue firme nessa jornada de expansão, tá? Então, esse ecossistema ele é muito especial porque ele vai conduzir de uma forma muito importante. Então, nós temos a área de membros, né? Todo o conteúdo, inclusive as sessões de mentoria, os bônus, vão ficar gravados e disponíveis numa área de membros para você revisar o momento que você quiser. Vai estar lá para você a qualquer hora, para você visitar, rever as aulas, tirar dúvidas, enfim. Então, serão 12 encontros comigo online e em grupo. Então, nossos encontros são quinzenais, então você vai ter a oportunidade de se aprofundar nos 3 pilares da mentoria: consciência como epicentro, metafísica e espiritualidade, e assim aprender a criar uma nova realidade, com a mudança da sua postura, com a mudança do seu estado, da sua percepção de mundo. Então, esse contato próximo com um mentor, ele é muito importante. Às vezes, uma coisa que a gente fala, ou uma dúvida que é solucionada, pode ser uma grande chave que vai mudar completamente o rumo da tua vida, como já aconteceu. Então, nós temos também o grupo no WhatsApp com a minha equipe. Então, a nossa equipe ela vai cuidar de você, passando recados, avisos, lembretes, vai monitorar a sua evolução, seja de forma individual ou pelo grupo. Então, nós temos um grupo no WhatsApp importante e uma metodologia completa, né?
E essa metodologia, ela é baseada na minha própria experiência. Então, ela tem um grande poder de te fazer crescer, se desenvolver, né? Porque é uma metodologia baseada em vivência, não é uma metodologia teórica. Ela está baseada numa vivência. E ela é muito importante para que você, então, aumente a sua luz, como eu falei hoje, né? Sobre o coeficiente de luz. Então, o que que você vai poder conquistar com a mentoria? Adquirir uma mentalidade de sucesso, mais resultados com menos esforço, aprender a implementar novas percepções, o que eu falei agora há pouco, né? Que a base está em mudar a percepção das coisas para que a vida mude, né? Aprender a sustentar uma nova realidade, né? Aumentar a sua qualidade de vida, a sua produtividade, transcender os desafios do dia a dia, né? Aprender a superar os dramas para viver na realidade. Então, tudo isso é, é ouro, né? No que se trata de expandir a qualidade de vida. Então, nessa proposta de hoje, são 6 meses de mentoria, 12 encontros online em grupo e acesso à plataforma de alunos. Além disso, nós temos os presentes exclusivos, que são os laboratórios práticos, que eu falei, que são encontros só para vivência prática, tá? Então, são as sessões especiais, vivências metafísicas, aulas especiais com os temas mais desejados, meditações com áudios, com frequências, então, áudios de impacto para mexer com o teu subconsciente. E nós temos também aulas especiais com profissionais de outras áreas, tá? Tudo isso vai estar contido nesse programa e você vai ter acesso. Então, veja, o valor total, se nós fôssemos considerar todos os entregáveis, a gente teria um valor aí aproximado de 14.997. A gente já fez esse cálculo, nós chegamos nesse valor total. Então, seria uma mentoria completa de 4.997, mais 5.000 considerando os convidados especiais, além de todos os presentes e sessões, que daria em torno de 5, a gente teria então esse valor total, R$ 14.997, ou 12 de 1.551, ou 14.497 à vista. Aqui está a janela de oportunidade que nós vamos disponibilizar só para quem está aqui hoje, tá? A gente pensou, a gente examinou as pesquisas e para facilitar, nós estamos disponibilizando a mentoria de 6 meses por apenas 12 vezes de R$ 258,25. Ou seja, R$ 2.497 à vista, para realmente facilitar o acesso. E, gente, essa é a última vez que nós vamos estar disponibilizando a mentoria com essa oportunidade. Eu vou fazer algo ainda melhor. Você que não tem limite no cartão, nós estamos com boletos parcelados liberados. Então, para parcelar no boleto, você tem uma entrada de R$ 289,65, mais 11 parcelas de R$ 289,65. Tá? Então, agora, para quem não tem limite no cartão, tem mais essa facilidade, que são os boletos parcelados. Tá? E o presente extra só para quem está aqui hoje, nesse nosso encontro fechado. O primeiro inscrito ganha um ingresso para a hiperincursão DNA 1 ou DNA 2, que é uma imersão de um dia comigo presencial em São Paulo, de profunda transformação envolvendo transe regenerativo, que para quem já viveu sabe o quão especial é esse evento. Para vocês terem uma ideia, esse evento presencial, o ingresso é R$ 1.500, tá? Então, o primeiro inscrito vai ganhar o ingresso para fazer a hiperincursão. Os 5 primeiros inscritos ganham o evento presencial da Quantum Evolution Experience
2026 ou 2027, que é um encontro de 3 dias presencial, que é assim uma imersão fenomenal para quem participou da nossa primeiro Quantum Evolution Experience, foi incrível, né? Depois vocês podem até ver, São 21 horas. vocês podem até ver vídeos no Instagram sobre esse nosso evento. Só que tem um detalhe, os inscritos até 23h59 do dia 23/7, ou seja, quarta-feira, terão participação em sorteio de uma mentoria individual comigo, tá? Então, quem se inscrever até meia-noite do dia 23 vai participar desse sorteio para ter uma sessão de mentoria individual comigo. Ou seja, nessa sessão nós vamos mapear o teu processo, vamos destrinchar o que está acontecendo com você e encontrar a melhor solução para você reverter a situação que você está vivendo, tá? Então, para isso, você vai ter que estar inscrito até meia-noite de quarta-feira, dia 23/7. Então, como entrar na mentoria Quantum Evolution? O que você tem que fazer? Muito simples. Eu estou colocando aqui o QR Code. O pessoal da equipe vai colocar também no chat o link. Então, você vai pegar o teu celular, vai apontar aqui para o QR Code e vai pagar a taxa de R$ 197. E vai aguardar o contato da nossa equipe para a reunião de fechamento. Essa taxa é uma taxa de pré-inscrição, ela vai ser deduzida do valor, né, final. Isso aqui é para garantir a tua inscrição e você vai passar por uma entrevista com a nossa equipe para a gente entender se você tem um perfil para ser selecionado para o programa. Ju, você está aí? Tô aqui, professor. Vamos lá, pessoal. Antes da gente colocar o link aqui, né, é bom deixar bem claro para quem chegou agora, ou até ficou desatento um pouco, que R$ 197 não é o valor da mentoria inteira. Muita atenção. Exatamente. Você vai fazer uma pré-matrícula, é uma taxa que você vai pagar, né? A mentoria nessa oportunidade aqui, tá? A gente está fazendo por R$ 2.497 à vista. Valores parcelados mudam. Esse é um valor à vista. Esse 197 ele é descontado no final de quando você for pagar de fato. Então, como que funciona? Você pega a câmera do teu celular, aponta, né, para o QR Code aí, onde tem a foto, vai abrir aqui a tela da Hotmart, você preenche ali, coloca os seus dados, escolhe ali uma opção de pagamento e conclui. Vai cair automaticamente aqui no nosso sistema. Você que está aí no chat, aqui, acabou de escrever, Anitta. Anitta, tá aqui o link, o João acabou de colocar. Dá para fazer aí também pelo celular, só clicar aí e fazer que já cai aqui para nós. Eu já vou abrir aqui a tela para ver quem que já está fazendo. Aí, qual que é a próxima etapa? Amanhã, eu, Juliana, vou olhar todo mundo que se inscreveu e vou mandar uma mensagem 1 a 1 para você. Você vai preencher um formulário, vai responder algumas perguntas rápidas ali, onde você já vai escolher se é no boleto, se é no cartão, ou se você quer conversar pessoalmente para escolher a melhor forma para você. Aí, depois eu vou chamar para uma conversa de videochamada, 5 minutinhos comigo. Eu já vou ter olhado o teu formulário, você vai ter respondido perguntas essenciais para a gente saber se é o teu momento de fato para entrar na mentoria. E aí a gente vai conversar 5 minutos, finaliza a inscrição. Eu sei, gente, que às vezes, quando a gente está vendo algo que a gente quer muito e ao mesmo tempo cheio de desafios internos, a gente perde o foco, não presta atenção, fica muito ansioso. E é por isso que eu e o professor, vamos aqui conversar pessoalmente com vocês agora, tá? Porque essa é a última aula que a gente vai fazer sobre a mentoria. A gente está desde junho falando sobre a mentoria. Muitas pessoas não viram.
Então, essa é a última aula, né? Depois a gente vai encerrar. A mentoria vai voltar ao valor normal dela, que é bem mais caro do que isso, tá? Então, você, que a questão era financeira, a sua hora é agora, tá bom? Então, E Maria outra da coisa, Conceição. Ju, só um detalhe, pessoal, que é importante. Por que que a gente faz questão de fazer uma entrevista? Por que que eu poderia muito bem, a gente poderia, se a gente fosse só querer vender, a gente poderia só colocar o link e acabou. Só que o ambiente da mentoria, com os nossos mentorados, ele é sagrado. Então a gente não quer qualquer pessoa ali. A gente não quer pessoas que não estão dentro daquele perfil. Por quê? Porque a gente quer preservar esse ambiente, né, de alta frequência, para que ele continue tendo essa força de impulsionar vidas. E é por isso que a gente cobra uma taxa de pré-inscrição para que você tenha um contato com a equipe na entrevista e assim, se você estiver dentro do perfil, fechar a tua inscrição para você fazer parte dessa grande família que é a Conta Evolution. Exatamente. Professor, pode tirar essa tela? Vamos abrir, vamos ver a carinha do pessoal, conversar Vamos. com eles aqui. E eu queria até fazer uma reflexão, sabe, gente? Você, provavelmente, que está ouvindo, né, pode se encaixar no que eu vou falar agora. Você está fazendo tanta coisa bem feita para os outros, num trabalho, com a família, mas o que você está fazendo para você mesmo, sabe? Então, fica aí. Se era o recurso financeiro, se era uma oportunidade melhor, condições facilitadas, poxa, até no boleto parcelado, gente. Para nossa empresa, não é algo sustentável ficar fazendo esse tipo de coisa. Tem risco de inadimplência, a gente não gera caixa com isso, sabe? Então, o que que a gente está fazendo? A gente está facilitando para que vocês entrem, que a gente lê as pesquisas, né? Então é isso. A gente pode ter certeza que a gente está fazendo o nosso melhor aqui. Mas, vamos lá, tem alguém que gostaria de conversar, né? Porque na pesquisa também, professor, eu vi assim, eu já tentei de tudo, né? Mas será que isso é para mim mesmo? Será que isso vai me ajudar mesmo? Eu não aguento mais teoria. Porque você sabe, nós estamos aqui com o público, na sua grande maioria, 55 mais. Então, a maioria mulheres de 55 mais. São pessoas que já casaram, já têm filhos, já têm netos e gostam de autoconhecimento. Então, assim, já estudaram muita coisa, gratuita, paga, tudo. E ainda estão com muitas travas e chegaram agora, apesar de gostar muito de você, né, professor? Elas estão na Sim. mente delas, mas será que é para mim? Será que vai dar certo? Será que não é mais um investimento que eu vou fazer e não vai levar a nada? Então, seria até legal o senhor comentar aí sobre esse ponto, para ajudar essas pessoas que estão nesse ponto, né? Exatamente, porque o que que a gente percebe, e é o que eu falo muito, e isso que eu coloco, a gente trabalha muito na prática da mentoria, o que provocou grandes transformações. A gente tem muitos mentorados que tinham esse discurso, e hoje tem um outro discurso completamente diferente. Por quê? Como vocês viram no início, quando a gente compartilhou alguns dos depoimentos, né? Por quê? Porque não é técnica, não é o que você entende. Não adianta você fazer curso aqui, acolá, acumular informação sem mudar postura. Se você só tem informação, você começa a sofrer de obesidade intelectual. E você vai se constipar intelectualmente. É o que eu mais vejo, pessoas com obesidade intelectual, mas que não mudam postura na vida prática. Então, a mentoria, o diferencial dela, primeiro, é que nós temos ali, a gente sustenta um campo espiritual, é um trabalho profundamente espiritual. Isso talvez seja o principal diferencial da nossa mentoria, do que se tem por aí, porque nós realmente atuamos em nível espiritual com os mentorados. E segundo, nós conduzimos os mentorados através de processos extremamente simples a toda uma mudança de postura. Você aprende a mudar a forma como você se relaciona com a vida. Esse é o grande detalhe. A gente tem essa coisa, né?
Principalmente aqui no Brasil, as pessoas elas ficam obcecadas com técnica. Elas acham que tem que ter uma técnica, ela faz a técnica e vai resolver. E não é assim. Não é a técnica. A técnica, ela ajuda você a canalizar a sua energia, mas nunca foi sobre a técnica. Sempre foi sobre a energia de quem opera a técnica. Falei muito sobre isso no treinamento terapeuta evolutivo. Então, se a tua energia não está ferida, nenhuma técnica vai funcionar. E aí, se não funciona, se você não sabe disso e não tem alguém para te orientar, o que você faz? Tá lá você no próximo curso para aprender uma nova técnica. Que não vai funcionar também. Por quê? Porque o que opera a técnica é a energia de quem aplica, não é a técnica em si. Foi o que eu falei hoje aqui na aula. O segredo está em aumentar o teu coeficiente de luz, aumentar a sua calibração, né? Porque, gente, eu assim, eu não quero entrar aqui em teoria da conspiração, não sou teórico da conspiração, tá? Apesar de pesquisar bastante sobre uma série de coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Eu já falei isso com os meus mentorados e vou abrir isso para vocês aqui. Nós vamos, a partir desse ano, a partir do segundo semestre de 2025 em diante, nós vamos presenciar coisas extremamente desafiadoras no nosso planeta, tá? Nós estamos aí atravessando em meio a uma grande transição planetária que está mexendo diretamente com a nossa sensibilidade. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Estão adoecendo fisicamente, estão adoecendo psicicamente. Gente, o ser humano nunca esteve tão doente. É só você observar o comportamento das pessoas no dia a dia. As pessoas estão perdendo a noção de empatia, de humanidade, estão ficando completamente reativas. E isso só vai se intensificar daqui para frente. Então, toda essa dedicação nossa não é só para facilitar para os mentorados, também, mas eu estou pensando lá na frente em criar uma massa crítica para ofertar um potencial que impacte em nível planetário também. Vocês não têm noção do que está acontecendo no planeta. Isso não chega nem 20% nas mídias, nos meios de comunicação. Então, é o que eu venho falando já há um tempo. Nós precisamos de um núcleo para nos fortalecer. Um núcleo de pessoas em que ali nós podemos nos nutrir, nos renovar, aumentar a nossa consciência para que nós tenhamos condições de transitar por esses tempos que estão aí da forma mais saudável, lúcida, construtiva, empática, humana, tá? Então também é também sobre isso, tá? Então a gente examinou com muito carinho as pesquisas, a gente conversou, então a gente decidiu abrir mais essa oportunidade, né, para facilitar o acesso, né? O valor também, mas é como a Ju colocou, é a última vez esse ano que a gente vai fazer isso. Então agora a mentoria, depois dessa última oportunidade, ela volta para o valor original, tá? Pessoal, tem alguém que gostaria de conversar aqui com a gente? Tirar alguma dúvida? Ninguém? Estou vendo aqui que tem bastante mentorados nossos aqui, tanto os veteranos, né, quanto os novos. Então, eu quero dar boas-vindas para a Áudria, que a gente já tinha conversado, teve uma conversa longa aí num domingo, e ela acabou de dar agora, colocar o pezinho dela, já completou 100%. Seja bem-vinda, Áudria. A Carolina Jumes também fez a sua inscrição. Carol, a gente vai conversar amanhã, eu te mando mensagem. A Anitta
A Anitta, ela estava assim, é impressionante a gente ver realmente quando a pessoa entendeu o valor, né, na vida dela. Quando ela entendeu o valor. A Anitta, para vocês terem noção, ela respondeu a pesquisa 3 vezes, para ter certeza de que a gente ia receber. E ela acabou de fazer. Anitta, seja muito bem-vinda, a gente vai conversar também. Professor, e o que eu vejo na prática aqui, né, como é bonito quando a pessoa, né, ela consegue ter uma percepção real de valor de algo que pode. É uma felicidade tão grande desses novos mentorados, professor. Quando eles fazem inscrição, eles ficam tão felizes. E as mensagens que eu tenho É, recebido, não, assim, Juliana, eu não sei o motivo, mas eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Pessoas que, assim, tomaram as rédeas, falaram: chega, não sei como, eu vou e vai. E, assim, você tem que ver os depoimentos que eu estou recebendo. Eu queria, juro, eu queria espalhar para o mundo inteiro, porque é muito bonito de ver. com certeza, nossa, você me encaminhou alguns, eu fiquei muito feliz de ver assim o entusiasmo, né? Isso é fantástico. Ju, tem duas perguntas aqui. Deixa eu ver quem é. Tá perguntando aqui. A Sil já. Boa noite. Posso fazer a inscrição amanhã? Pode, né? Pode fazer. Lembra que até dia 23, quarta-feira, para participar do sorteio, tem que fazer a inscrição até no máximo quarta-feira. E a Maria Leonor, Ju, quer falar com você amanhã, porque já é tarde, ela Tá, fala de tá Portugal. legal. Tá bom, vou até anotar aqui, Leonor, para amanhã eu te chamar aqui, tá? A Sol Porque, já fez gente, a dela, maravilha. essa semana é a semana que eu vou falar com as últimas pessoas. Na próxima segunda, a gente já tem uma sessão ao vivo com o professor. Então, assim, estamos realmente na reta final, né? Vocês vão ficar um tempinho sem falar da mentoria aí, porque realmente a gente tá na reta final mesmo, E só para tá? lembrar, o João até colocou aqui, né? Muito bem. Pessoal, o link também vai estar nos grupos, tá? Se alguém não conseguiu acessar o link aqui por algum motivo, vai lá no grupo que o João vai estar disponibilizando lá para vocês. João, coloca aí. O Silvia, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, caso você ainda não tenha, me chama no WhatsApp, tá? Amanhã eu tô realmente passando um pente fino, falando com todo mundo essa semana, para que a gente já conclua esse ciclo aqui. Perfeito. É, Gente, tem alguém que quer falar? Aproveita, gente, vocês falam tantas coisas na pesquisa, vocês não querem aqui conversar direto com o professor? Deixa eu ver aqui, professor ao vivo, deixa eu ver se teve mais alguém aqui. Tá. Bom, então é isso, gente. É isso. Vamos agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Elizabeth, pode. Eu tenho seu contato lá na pesquisa. Eu vou te chamar também, já vou anotar aqui para eu te chamar. Bom, Elizabeth de Portugal. Maravilha, então. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham apreciado, tenham aproveitado esse encontro. E o mais importante, espero ver todos vocês na mentoria, para que continuemos nessa jornada de expansão, de cura, de transformação. Um forte abraço e até breve. Tchau, gente. Até mais. Boa noite.